Bom dia, queridos. Bom dia. Queria pedir que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Malaquias. Nós vamos ler do capítulo 2, verso 17, é o último verso do capítulo 2, até o capítulo 3, verso 6. Nós estamos seguindo com a exposição do livro de Malaquias, e ao contrário do que muitos pensam ou usam, o foco desse livro não é falar sobre dinheiro, nem sobre dízimo. O foco do profeta é falar sobre o culto que agrada ao Senhor. E é isso que nós temos visto desde o capítulo 1. Nós já estamos chegando ao final. Esse livro vai até o capítulo 4. E nós temos aprendido, visto vários pontos onde nós precisamos prestar atenção com relação ao culto que nós prestamos ao nosso Deus. Todos encontraram? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 17: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam em que nós o cansamos. Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu tempo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Amém? Amém. Amém. Um dos dilemas mais antigos da fé cristã, e que volta e meia ele vem à tona, e que a gente encontra com alguma frequência também nas redes sociais, é o problema da existência do mal. Existe um termo teológico que a gente usa para isso, chamado teodiceia. É o problema, é a área da teologia que estuda o problema do mal, a origem do mal. É a área da teologia que estuda e procura responder aquelas perguntas do tipo: se Deus é bom, por que existe o mal? Ou, como pode existir o mal em um universo que é governado por um Deus justo, bom e todo-poderoso? A teodiceia vai tentar responder essas perguntas, mas a questão ela vai muito mais além do que isso.
Deus justo, ou seja, é um Deus que não pode ver o mal e não fazer nada. Um Deus bom, e aqui eu continuo insistindo com a igreja, bom não é o que você acha que é bom. Bom é o que a Bíblia diz que é bom. Bom é aquele que exorta quando você está errado e não que passa a mão na tua cabeça. Porque o que te exorta quando você está errado é seu amigo, que é o melhor de você. Então, bom não é a nossa impressão de bom. Bom é o que a Bíblia diz que é bom. O que o próprio Senhor Jesus diz: por que vocês me chamam bom? Que ele foi chamado de bom mestre. Só há um bom, e é Deus Pai. Ou seja, como que um Deus justo, um Deus bom e um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada, que Deus não possa fazer ou realizar. Então, como que esse Deus permite que no seu universo criado por Ele exista o mal? Como que esse Deus permite que os ímpios prosperem? Que os ímpios pequem abertamente e que aparentemente nada acontece com eles? Olha para o nosso país hoje. Eles não são castigados, são impunes. Por que Deus permite que, em contrapartida, o justo sofra? E nós temos 3 respostas para essas perguntas. E as 3 respostas primeiro, a resposta do ateu. O que o ateísmo, como que o ateísmo responde a essa pergunta? O ateu parte do seguinte pressuposto, do seguinte raciocínio: se Deus é justo, bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Mas se o mal existe, a conclusão é que Deus não existe. A natureza criada por esse Deus, ela não segue nenhum princípio, ela não tem nenhuma ordem, ela não tem nenhuma moral, ela é aleatória. As coisas são aleatórias e o mal faz parte do universo. Não existe um Deus bom, porque existe o mal. Não existe um Deus justo, porque o mal existe. Essa é a resposta que o ateu dá. E muitos adeptos do ateísmo acabam justificando a sua posição porque eles não conseguem compreender de maneira lógica as desgraças que existem no mundo. Vai ter sempre aquela história, meus queridos, e cada um de nós vai ter a nossa, ou com certeza já ouviu, aquela pessoa que perdeu, por exemplo, um ente querido numa tragédia. E essa pessoa simplesmente se volta contra Deus e diz: a culpa é de Deus. E na sequência ela nega a Deus. Diz que Deus não existe, porque se Deus existisse, não teria permitido que aquela tragédia existisse. Ou seja, quando a gente para e olha, Deus para essas pessoas existe somente para que nada de errado aconteça com você. Se a cada tragédia, se a cada circunstância que bate à minha porta, eu culpo a Deus, ou seja, Deus existe para resolver os meus problemas. Um pouco egoísta, não? E que logo na sequência vão dizer que Deus não existe. Mas a culpa é de um ser que não existe. A segunda resposta a essa
questão da Teodiceia é a resposta que a teologia relacional, ou o teísmo aberto, ou o mais normal hoje nas redes sociais, a teologia liberal. O que o teólogo liberal, está assim na internet, o que esse teólogo liberal fala? Não é culpa de Deus que exista o mal no mundo, porque Deus não é todo-poderoso, e Deus também não é onisciente, ou seja, Deus não sabe de tudo. Deus se esvaziou da sua onisciência e da sua onipotência para poder se relacionar conosco, com a criação dele, para que nós não fôssemos simplesmente peças de xadrez na mão dele. Então ele se esvazia. Então, se você perguntar, meu Deus, como que esse Deus tão bom permite que pessoas boas sofram, crianças inocentes morram? E aqui, se você leu Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você sabe que não existe ninguém inocente e ninguém bom. Mas eu não vou entrar nesse mérito. A pergunta é como que esse Deus permite pessoas boas sofrendo e crianças inocentes morrendo? E a resposta é, olha, por que vocês estão culpando a Deus? Deus não sabia que essa tragédia ia acontecer. E Deus também não tinha condição nenhuma de impedir, Deus não tinha poder para impedir tal tragédia de acontecer. E a teologia liberal vai tentar explicar esse problema do mal da Teodiceia, dizendo que Deus não é todo-poderoso e que dessa maneira ele não tem controle sobre todas as coisas que acontecem no universo. O que é estranho, porque a Bíblia afirma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus está no controle de todas as coisas que acontecem. Mas esses teólogos liberais afirmam dessa maneira. A terceira resposta que a gente tem para esse problema vem das chamadas religiões orientais. Vem do budismo, vem do hinduísmo, vem daquela coisa ligada à meditação, a yoga. Para quem não sabe, a yoga é uma prática religiosa ligada ao hinduísmo. Então, essas religiões, como o Zen budismo também, eles vão negar o outro lado da equação. Eles vão dizer o seguinte, olha, o mal não existe. Não existe o mal. O mal, segundo eles, é uma projeção da nossa mente. Ou seja, se você se dedicar principalmente à meditação e alcançar um certo nível de espiritualidade, você vai entrar em sintonia com tudo que está ao seu redor, com a natureza, com as forças que nos cercam. Você já ouviu isso? Que tudo é energia, nós temos energia, a planta tem energia, esse pedestal, esse púlpito tem energia, e nós temos que nos ligar, entrar em sintonia com essas energias que estão ao nosso redor. E que feito isso, o mal e a dor vão deixar de existir. Tem a ver com a meditação, que tenta resolver o problema do mal, esvaziando a mente, negando a existência do próprio mal. Mas e nós? Como que o cristianismo histórico, não estou me referindo ao que nós vemos nas televisões, é o cristianismo histórico. E aqui eu puxo a brasa para a nossa sardinha, principalmente o cristianismo reformado. Como que a gente resolve esse problema? No nosso caso, a gente vai manter os dois lados da equação. Deus é todo-poderoso, Deus é bom, Deus é justo, e o mal existe.
Ponto. A gente não pode negar que Deus existe. Como cristãos, a gente não tem como fazer isso. E nem negar que Ele é bom, justo e todo-poderoso. Por quê? Se eu sou cristão, eu tenho que entender a Bíblia como palavra de Deus, revelação de Deus a mim, e a Bíblia me diz: Deus é bom, justo e todo-poderoso. E por outro lado, a gente está olhando ao redor e não há como negar a existência do mal. O mal existe, o mal é real. E muitas vezes o mal passa impune. Aqueles que cometem o mal, as iniquidades, eles não são punidos. E a gente vê servos de Deus, pessoas que realmente temem a Deus, passarem por sofrimento, por grandes sofrimentos muitas vezes. E aí vem a pergunta: bom, já que parece que não existe nenhuma diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem, que negam ao Senhor, vale a pena seguir a Deus? O mal não acontece com todas as pessoas? Quando cai um avião, morre crente e não crente. Existe um problema, uma recessão séria no país. Perde o emprego tanto crente quanto não crente. Crise econômica. Um empresário vem à falência, tanto o empresário que é crente quanto aquele que é não crente. E a pessoa começa a se perguntar: bom, num mundo onde aparentemente Deus não está se importando com o mal, será que vale a pena servir a esse Deus? E a resposta nossa é que o nosso serviço a Deus independe dessas coisas, porque Ele é bom, justo e todo-poderoso, e que ainda assim Ele permite a existência do mal. Se você me conhece já há algum tempo, você sabe que eu tenho dificuldade com essa palavra permite. Mas eu vou usá-la durante toda essa exposição. Deus permite que o mal exista. E por que Ele permite, Rodrigo? Porque Ele tem um propósito específico com relação a isso. Ele é soberano. E na sua soberania, Ele vai usar o mal para castigar os ímpios naquele dia que Ele, o Senhor, já disse que faria isso. E da mesma forma, Ele também é soberano para mostrar a sua misericórdia quando Ele salva aqueles que são seus nesse mundo tenebroso. Então, querido, mesmo que a gente não entenda os motivos de Deus, o porquê Deus permite que o mal atinja determinadas pessoas, ainda assim nós podemos afirmar que Ele é santo, justo, bom, todo-poderoso, que o mal existe por permissão dEle e que o mal está dentro dos planos de Deus. Nem sempre a gente pode entender isso de maneira clara. E tudo bem, não há nada de errado com isso. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: haverá um dia que já foi prometido na palavra do Senhor, onde Deus virá julgar todo o mal. Essa questão da Teodiceia, ela estava ocupando a mente
daquele povo lá em Israel, exatamente nesse tempo que Malaquias estava exercendo o seu ministério como profeta. Era uma questão muito antiga. Você pode depois até passar pela sua Bíblia, mas se você quiser anotar, o Salmo 73 fala sobre isso. O Salmo 37 fala sobre isso. E eles vieram bem antes de Malaquias. O livro de Jó, que nós estamos acompanhando a leitura, fala desse assunto. Jó era um homem temente a Deus, mas ele perde tudo que ele tem, inclusive a saúde dele. O livro de Eclesiastes também vai tratar desses pontos específicos. E agora, em Malaquias, a gente vê que o povo daquela época estava colocando em xeque, mais uma vez, a justiça de Deus, questionando se realmente valia a pena continuar crendo num Deus que age dessa maneira, questionando a Deus se de fato Deus estava sendo justo agindo daquela maneira. Então a nossa proposta nessa exposição é analisar esse texto que nós lemos e tentar entender o que isso tem a ver com o culto, porque mais uma vez, o propósito de Malaquias é falar sobre o culto que agrada ao Senhor. E logo no versículo do capítulo 2, no verso 17, foi onde a gente começou, Malaquias já vai começar declarando: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E aqui no hebraico, a palavra usada, o significado dela é de irritar, provocar, aborrecer, gerar cansaço, gerar desânimo. Ou seja, o povo estava irritando, provocando, aborrecendo a Deus, com as suas palavras, com os seus questionamentos. E o profeta está dizendo: olha, Deus está cansado de vocês. É como se o profeta virasse para o povo e falasse assim: olha, vocês estão aborrecendo o Senhor com esse tipo de questionamento que vocês estão levantando contra Ele. Olha, Deus é muito paciente, mas até a paciência dele tem limite. E olha, chegou o momento onde Deus está dizendo: basta, chega. Ou seja, a situação tinha chegado num ponto limite para o Senhor. Mas o que o povo estava dizendo para Deus e que estava irritando ao Senhor? Se você acompanhar, é o resto do verso 17, que fala assim: e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou então, quando falam, onde está o Deus da justiça? Consegue perceber o que estava irritando a Deus? Ou seja, o povo estava dizendo que Deus era injusto na maneira com que ele tratava as pessoas. O povo estava acusando ao Senhor de não fazer diferença entre o justo e o ímpio. Dizer que o mesmo mal acontecia de maneira indistinta a todos e que parecia que Deus estava se agradando de quem fazia o mal. Por quê? Porque esses que faziam mal estavam prosperando, enquanto aqueles que temiam a Deus, que cultuavam ao Senhor, esses estavam sofrendo. E o povo perguntava: onde está o Deus da justiça? Todos esses questionamentos do povo vão se resumir ao seguinte raciocínio: vale a pena servir a Deus quando parece que Ele está se agradando mais dos ímpios, daqueles que fazem o que é errado?
daqueles que vivem de forma desregrada, vivem na iniquidade, não se preocupam com absolutamente nada. Se você se lembrar do capítulo 1 de Malaquias, aquele povo estava sofrendo porque estava debaixo de um inimigo muito poderoso, que era o Império Persa. Eles viviam uma situação financeira caótica, passando muitas dificuldades. Haviam 100 anos que eles tinham voltado do cativeiro na Babilônia. Vivendo como servos, impostos altíssimos, grandes dificuldades financeiras. Parece até com a nossa realidade hoje. Além disso, as lavouras não prosperavam, não chovia, o comércio não progredia, e o povo olhava para o Império Persa e via esse império crescendo cada vez mais, prosperando, conquistando nações ao seu redor. Justamente aquele povo que no início da nossa exposição de Malaquias, o Senhor falou que aquele era o povo que ele estava irado para sempre. Lembra? E a nação de Israel, minúscula, cercada de vários inimigos por todos os lados, passando por essa situação horrível. E o povo pergunta: faz diferença servir a Deus? Mais uma vez o povo de Israel está se manifestando com aquele seu senso de justiça próprio. Vale o que eu sinto, vale o que eu estou vendo. Levantando esse tipo de questionamento. E então vem a resposta de Deus. Deus responde ao povo. E a primeira parte da resposta dele está no início do verso 17, no capítulo 2. A primeira resposta de Deus é: vocês estão me aborrecendo. E a segunda parte da resposta de Deus é completamente diferente daquilo que talvez aquele povo estivesse esperando. Por quê? Aquele povo de repente estava esperando algo do tipo: olha, então tá, eu vou castigar todos os ímpios, eu vou abençoar vocês, vou mostrar para que vocês vejam que não existe esse negócio de não ter diferença. Eu valorizo aquele que me serve e eu vou castigar o ímpio. E todo mundo vai ver isso. Essa é a resposta que o povo de repente estava querendo, fazendo aquele tipo de questionamento. Mas não foi a resposta de Deus essa. Deus respondeu assim: vocês querem justiça? Vocês querem que eu mostre a diferença entre o ímpio e o justo? Ok, eu vou fazer isso. Só que eu vou começar por vocês. Eu vou punir o ímpio. Não é isso que vocês querem? Mas eu vou começar com o ímpio que está no meio de vocês. Eu vou fazer diferença, sim, entre aqueles que são verdadeiramente meus servos e aqueles que não são. E aqui eu falo para você, meu irmão, minha irmã, cuidado. Cuidado quando nas suas orações você pedir ao Senhor por justiça. Avalie-se bem, faça uma boa autocrítica, porque a Bíblia diz que nós não somos consumidos por causa da sua glória, da sua misericórdia. Então cuidado com questionamentos, orações, músicas do tipo eu tenho direito, me restitui, ou coisas do tipo. Porque se Ele te dá o que eu mereço, o que você merece, a gente vai direto para o inferno. É isso que eu mereço. É isso que você merece.
cuidado, você está questionando ao Criador de todas as coisas. Aquele que é mais sábio que você, aquele que vê o que você não vê. E lembre-se também, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 4, Pedro vai dizer assim: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. No final do livro de Malaquias, Deus vai dizer que Ele vai fazer diferença sim, entre o seu povo e os que não são o seu povo, mas isso vai ser um pouquinho mais adiante. O fato aqui fica claro que Deus vai começar o juízo na sua própria casa. E os israelitas, é bem provável que eles não gostaram dessa resposta. Eu acredito que nenhum de nós gostaria desse tipo de resposta. Imagina a gente questionar ao Senhor qual seria a vantagem de servi-lo, como se a gente tivesse que ter alguma vantagem em servi-lo, e Deus virar para a gente e falar: olha, eu vou mostrar qual é a vantagem de me servir, mas primeiro eu vou começar tratando o caso de cada um de vocês. Depois eu vou pensar nos outros, nos ímpios, mas primeiro eu vou começar pelos que se dizem meus, minha casa. Vamos deixar o problema da Teodiceia para depois, esse problema de por que os ímpios prosperam. Eu vou começar purificando o meu próprio povo. É algo difícil de ouvir, né? E a resposta do Senhor nesse texto vem no formato de uma profecia. A gente já viu que a função do profeta não era ficar falando sobre previsão do futuro. O profeta ele era levantado num momento específico para exortar o povo e chamar o povo de volta ao caminho correto. E nessa profecia, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer distinção no meio de vocês entre aqueles que são meus e aqueles que não são meus. Como que eu vou fazer isso? Eu vou enviar um mensageiro para preparar o meu caminho. Em seguida, eu pessoalmente, o Deus Criador, eu vou ao encontro de vocês e vou habitar no meio de vocês e vou fazer essa distinção. Eu mesmo, aquele que vocês tanto desejam, eu vou entrar no meu templo e eu vou purificar os sacerdotes, para que eles consigam me oferecer um culto verdadeiro. E eu vou me botar contra aqueles dentre vocês que desobedecem à minha lei. E aqui essa profecia de Malaquias está apontando para a vinda de Jesus Cristo, que é precedida pela vinda de João Batista. E essa é a resposta que Deus dá ao questionamento do povo. Então, se a gente pegar essa profecia, eu consigo dividir ela em 3 partes. E a primeira parte dessa profecia é o anúncio desse mensageiro. Ele diz: mandarei meu mensageiro diante de mim e ele habitará no meio de vocês. Mas primeiro enviarei outro, alguém que irá preparar o meu caminho. E esse mensageiro enviado pelo Senhor é João Batista. Ou seja, se você fizer as contas, foram 400 anos desde a promessa dessa profecia em Malaquias até a vinda de João Batista no início de Mateus. E quando João Batista aparece, está lá em Mateus capítulo 3, andando pelo deserto, chamando o povo ao arrependimento. Ou seja, João Batista diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Ou seja, o Rei do céu, o Todo-Poderoso, ele está vindo. Então vocês devem se preparar para a chegada dele. Como que alguém se prepara para esse tipo de coisa? Se arrependendo dos seus pecados. A mensagem que João Batista pregava dizia que
o rei já estava com um machado colocado à raiz da árvore, e que o rei lançaria no fogo toda a árvore que não produzisse bom fruto, como também estava com a pá na mão para recolher o trigo e guardá-lo nos seus celeiros. Ele iria separar o joio do trigo. Ele estava vindo com o seu poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo, trazendo condenação àqueles que estavam no meio do seu povo e que não estavam querendo se sujeitar a ele. Isso que eu citei para os irmãos está em Lucas capítulo 3. Foi assim que Deus preparou a vinda, a sua vinda para executar justiça e juízo. A segunda parte da profecia, ele vai falar sobre a chegada do mensageiro. Capítulo 3 de Malaquias, você pode acompanhar na sua Bíblia, do verso 1 até o verso 3. De repente, no hebraico isso significa logo em seguida, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu tempo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, se na primeira parte da profecia ele fala que vai mandar um mensageiro, na segunda parte da profecia ele está dizendo, olha, eu mesmo vou chegar. Ele diz que virá como mensageiro da aliança, e de maneira inesperada. E quando ele chegar, o que ele vai fazer? Ele vai se assentar e fazer o trabalho que o ourives fazia. O ourives pegava aquele bloco de ouro que vinha bruto do garimpo, acendia o fogo e derretia o ouro, porque o ourives sabia que a temperatura de fusão do ouro era mais baixa do que a temperatura de fusão dos outros elementos que estavam misturados. Então o ouro derretia primeiro, e ele conseguia ver no meio do ouro todas as impurezas, e ele ia tirando, ficava só o ouro derretido. Então na profecia Deus está dizendo que quando ele chegar, ele vai fazer com os sacerdotes esse trabalho. Ele vai submeter os sacerdotes ao chamado fogo da purificação, para que o culto que esses sacerdotes venham a prestar seja um culto agradável, para que eles voltem a trazer como antes ofertas que eram agradáveis, aceitáveis. Lembra que o sacerdote estava trazendo animal defeituoso, doente, cego, ofertas que não eram dignas do Senhor, e agora o Senhor está falando, olha, vocês querem justiça? Então eu vou começar a fazer justiça com os pastores de vocês. E quando eu vier, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser purificar esses homens. Da mesma forma como ele chama de lavandeiro, né? Tira a mancha da roupa com o sabão. Ou seja, Deus iria tirar as manchas do seu povo, para que esse povo, uma vez que tivesse purificado, voltasse a oferecer um culto que fosse agradável a ele. De novo, tudo em Malaquias retorna ao culto. Tudo acaba voltando para as ofertas, para o culto que era agradável ao Senhor. Mas quando que essa profecia se cumpriu? Primeiro com a vinda de João Batista, depois com a vinda do Cristo. O próprio Deus surge na pessoa do seu Filho, Jesus de Nazaré. Deus se fez homem. E na cruz do Calvário, Jesus derrama
o seu sangue, o sangue que é muito mais poderoso do que o fogo, ou do que o sabão para tirar a mancha do pecado do seu povo. O sangue do Filho de Deus vai purificar esse sacerdócio, vai purificar o templo, vai purificar os adoradores, nós. E somente dessa maneira Deus vai poder ter um culto que o agrade. Aquele culto do Antigo Testamento, nós já vimos, ele era simbólico. Todo ele apontava para a figura do Cristo que viria. Aquele culto estava com os dias contados. E Deus aqui está anunciando por meio de Malaquias que um novo tempo, uma nova era seria inaugurada, que as pessoas seriam purificadas pelo sangue do seu Filho. Ou seja, o seu povo, a igreja, nós, purificados. E aí nós estaríamos prontos a prestar um culto que fosse agradável. Será que Deus se agrada dos ímpios? Deus se agrada daqueles que praticam o mal? A resposta é não. Por quê? Porque Ele mesmo vai vir para purificar o seu povo de todo o mal. Para que essa comunidade, para que esse povo chamado igreja, tenha acesso a Ele, possa adorá-lo em espírito e em verdade. Nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, verso 10. O apóstolo Paulo vai dizer: pois somos feitura dele, ele nos fez, ele nos criou, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Terceira parte da profecia, o aviso que viria a testemunha que promoveria o juízo. Capítulo 3, verso 5. Deus vai vir e não vai apenas purificar o seu povo para oferecer um culto agradável, mas Ele mesmo é chamado de testemunha veloz, aquele que vai condenar os ímpios que estão no meio do seu povo. A quem são esses ímpios que estão no meio do povo do Senhor? O texto fala: aqueles que praticam a feitiçaria, os adúlteros, os mentirosos, os que juram falsamente, defraudam o salário do trabalhador, os desonestos, os que oprimem a viúva e o órfão, os que torcem o direito do estrangeiro e aqueles que não temem a Deus. Lembra da pergunta do povo? Finalzinho do capítulo, do verso 17, capítulo 2, onde está o Deus da justiça? A resposta de Deus é: vocês me buscam? Então eu virei para o meio de vocês. Mas quem poderá suportar o dia da minha vinda? Se você já prestou atenção nas pregações do Beto, o Beto fala disso com frequência. É um dia maravilhoso, a vinda do Senhor, mas será um dia complicado. Porque a profecia fala: quem pode suportar o dia da minha vida? É como se Deus falasse: olha, eu virei primeiro para purificar o meu povo, com o sangue do meu filho, e eu serei testemunha veloz, contra aqueles entre vocês que não obedecem a minha palavra. Mentirosos, os imorais, os desonestos, os opressores, os hipócritas, aqueles que não têm temor pelo meu nome. Com a vinda de Jesus Cristo, o culto não foi mais realizado por sacerdotes que eram homens impuros, mas agora o culto é feito através do novo sacerdócio, e o sumo sacerdote é Jesus Cristo. E é por intermédio de Jesus que a gente se achega ao Senhor. O culto onde os adoradores são purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo é o único culto aceitável. É um culto que é mediado pelo Filho de Deus.
E por último, no versículo 6, Deus vai explicar por que Ele vai fazer isso tudo. E Ele fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Deus não muda o seu propósito de ter um povo, não muda a aliança que Ele fez com o seu povo. Em vez de destruir os filhos de Jacó, que já não estavam prestando um culto agradável, Ele mesmo diz, eu vou entre vocês e eu vou separar o joio do trigo. Aqueles que temem o meu nome e aqueles que praticam toda sorte de iniquidade. Porque Deus não muda, Ele não destruiu aquele povo na antiguidade, porque Ele não muda hoje, Ele também não nos destrói. Ele nos adota como seus filhos. Porque Deus não muda, Ele mantém a sua aliança, Ele purifica, Ele renova essa aliança, para que continuasse a ter para Ele um povo querido, um povo especial, um povo que foi resgatado pelo sangue do seu Filho. Por que nós não somos destruídos? Porque Deus não muda. Porque desde a eternidade nos predestinou para Ele mesmo, escolheu-nos para ser seu povo, porque Ele veio para nos purificar por meio do sangue de Jesus, para que nós pudéssemos cultuá-lo. E eu termino, queridos, fazendo algumas aplicações. Primeiro, lembrando a vocês, e lembrando a mim também, Deus quer um culto agradável. Deus gosta de ser adorado. Deus se alegra quando o seu povo se reúne para cultuá-lo. O Senhor está presente no nosso meio. Quando nós louvamos, entoamos canto, quando nós oramos, quando pregamos a sua palavra, Deus se empenhou a ponto de dizer, olha, eu vou para o meio de vocês resolver esse problema. Os sacerdotes não estão conseguindo resolver o problema. Eu vou mandar um mensageiro e eu mesmo virei até vocês, porque sou eu quem vocês estão buscando. O culto não é uma coisa de pouca importância, o culto não é secundário, o culto não é se sobrar tempo eu vou. O culto é algo que está no coração do Senhor. O culto é a alma da igreja. A gente já falou isso no início da pregação de Malaquias, no capítulo 1. É a expressão de fé mais importante que a gente tem. É o testemunho que nós damos ao mundo. Segunda aplicação que eu queria fazer é que a única maneira que nós podemos prestar um culto que agrade a Deus é sendo purificado pelo sangue precioso do Senhor. Cristo é esse ourives, Cristo é esse lavandeiro, e com o sangue dele, ele vai nos lavar, nos limpar dos nossos pecados. É ele, com o seu sangue, que transforma o nosso coração, para que a gente possa prestar um culto agradável. E é por isso, meu querido, que Deus não aceita culto de quem não é regenerado, daquele que não nasceu de novo. Deus não aceita culto de quem não foi purificado dos seus pecados, de quem não passou por essa transformação. Ele quer a adoração de pessoas que foram lavadas pelo sangue do seu Filho, e que, porque foram lavadas no sangue do seu Filho, podem se aproximar dele tranquilamente, não serão destruídos. Podem chegar na presença da sua santidade. Um dos pontos da reforma protestante foi exatamente isso, quando a gente diz solos Christus, ou somente Cristo, enfatizando que somente Jesus
é quem vai fazer com que a gente preste um culto verdadeiro. Terceira aplicação, sim, meu irmão, vale a pena servir e cultuar a Deus. Mesmo que haja diferença entre o ímpio e o justo, pelo menos nesse momento. Por que eu falo isso? Porque o próprio Deus veio ao nosso meio, na pessoa do Filho, Jesus, e Ele veio para purificar o seu povo. Ele ainda não resolveu o problema aqui da Teodiceia. A gente vai ver um pouquinho mais adiante isso em Malaquias. Mas a resposta inicial do Senhor é: eu vou resolver primeiro o problema do meu povo. Eu vou resolver primeiro o problema de purificar o meu povo, aqueles que são meus. E eu vou ser uma testemunha veloz contra aqueles que não são meus. Então vale a pena cultuar ao Senhor, sim. Mesmo que os ímpios aparentemente prosperem e permaneçam impunes nos seus pecados. Mesmo que às vezes a gente sofra, a gente fique doente, a gente seja perseguido, a gente morra, a morte só vai fazer uma coisa com a gente, que é nos levar mais rápido para perto do meu Senhor. E a quarta e a última aplicação que eu queria fazer: a gente precisa aguardar com cuidado e com esperança aquele grande dia, o dia que o Senhor vai vir, que Ele vai nos libertar e que a gente vai poder cultuar a Deus toda a liberdade. A gente sabe que aqueles que entre nós já passaram por esse processo de conversão, que foram purificados pelo fogo do Espírito Santo, lavados no sangue do Cordeiro, nós ainda trazemos para o nosso culto aqui a nossa natureza pecaminosa. Tem uma briga dentro de nós. Se você não sente dentro de você uma briga, um conflito, é porque você ainda não nasceu de novo. O velho Adão e a velha Eva, eles continuam aqui dentro, um pouco sonolentos, mas existe o Espírito do Senhor. No momento da nossa conversão, nós fomos batizados com o Espírito Santo, lavados nesse sangue, purificados nesse fogo. Então, é como o apóstolo Paulo: olha, o que eu quero fazer de correto, eu não consigo fazer. E aquilo que eu não quero fazer, que é o errado, eu continuo fazendo. Paulo vivia essa luta que nós vivemos também. Ou seja, quando você não tiver vontade de ler a palavra, briga com você mesmo. É o velho Adão e a velha Eva que estão ali. Não, eu sei que eu tenho que ler. Quando você estiver cansado para levantar e vir ao culto no domingo de manhã, levanta. Quando você se propor: olha, eu vou ter um tempo de oração. Se você faz parte do grupo do WhatsApp na igreja, o Breda outro dia mandou ali no grupo um vídeo pequenininho, reverendo Augusto Nicodemos, falando: olha, dando uma dica preciosa, 15 minutos, lê um versículo, 5 minutos, medita no versículo, 5 minutos, e ora sobre esse versículo, 5 minutos. Caramba, 5 minutos. Larga teu telefone. Porque ali, rodando telinha para cima, você passa fácil 3, 4, 5 horas num dia. 5 minutos, meu irmão, minha irmã. E essa mensagem hoje deve nos levar a refletir, já que eu aguardo esse dia onde o Senhor virá, qual a situação que o meu Senhor vai me encontrar?
como Ele vai me encontrar? Ele vai me encontrar preparado, atento, com a minha lamparina cheia de azeite? Ou eu vou ter esquecido de trazer o azeite acabou e aí não dá mais para acender a lamparina e eu fiquei no escuro? A mancha do pecado na minha vida já foi purificada pelo sangue do Cordeiro? Que nada vai agradar mais ao Senhor e nada, nenhuma outra maneira existe de você chegar perto de Deus, a não ser que você tenha sido lavado no sangue do Filho dele. E mesmo depois que a gente se converte, a mancha do pecado continua a dificultar a nossa comunhão. E esse processo de purificação contínuo, a gente pode chamar da santificação, é o nosso andar, o nosso caminhar. O apóstolo João vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 1, se nós dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Dia após dia, você tem pedido perdão pelos seus pecados? Eu tenho pedido perdão pelos meus pecados? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela tua santa palavra. Te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, Senhor, de nos reunirmos, te cultuarmos. Te agradecemos por esse lugar, te agradecemos pelas vidas de cada irmão, de cada irmã que está conosco aqui hoje, Pai. Nós louvamos ao teu nome, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã aqui hoje. Nós oramos, Senhor, suplicamos a Ti, Pai. Se existe alguém entre nós que ainda não foi, Senhor, lavado no Teu sangue, Pai, nós clamamos, lava, envia o Teu Santo Espírito para que essas pessoas sejam batizadas, sejam confrontadas, para que essas pessoas reconheçam o seu pecado, para que essas pessoas confessem o seu pecado, para que essas pessoas tenham um sentimento de arrependimento, Pai, diante da Tua santidade. Nós clamamos, Pai, como igreja, vem, Senhor, vem sobre cada um de nós, vem sobre as nossas famílias, traz paz ao nosso coração, como o Beto falou no início, a paz, essa paz que excede todo entendimento, Pai. Traz tranquilidade ao nosso coração, tranquilidade da Tua presença, tranquilidade de que não é não termos problema, é no meio do problema nós nos lembrarmos que o Senhor está conosco, porque a Tua promessa é que o Senhor estaria conosco até o fim dos tempos. Nós não estamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos, Senhor. Essa promessa é Tua, e dessa promessa nós nos apropriamos, Pai. Te agradecemos pelo momento de comunhão, te agradecemos, Pai, pelos louvores, pelo culto, pela Tua palavra. Nos leva, Senhor, em calma, em paz aos nossos lares, abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, cada marido, cada esposa, Pai, cada filho. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Essa é a oração que nós fazemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.